Sejam todos bem-vindos ao Johnny Cash, ao podcast que vai mudar a sua mente. Hoje nós estamos aqui com Jennifer Guimarães. Eu falei esse nome certo porque na última vez eu errei o nome do convidado. Eu falei esse nome certo? É Guimarães, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Segunda vez que é o nome já, pra você ver. Mas então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá bom? Aí, eu acho que tá dando certo. Você tá me ouvindo direitinho? Sim, estou te ouvindo direitinho. Agora Tá sim. ouvindo? Agora sim. Agora tá E dando conte um certo. pouco pra gente quem é a Jennifer, porque eu vou chamar de Jennifer, só porque eu vou falar o nome errado, não vou acabar Ah, errando. eu tenho um pouco de vergonha, mas tá tudo bem. Eu sou mineira. Sou mineira, E né? eu vivi um pouco em cada cidade. Eu já morei até no estado de São Paulo, mas hoje eu moro aqui em Poços. E eu tenho 15 anos e o Senhor, ele me chamou para pregar o evangelho através das mídias sociais. E quando ele me chamou, eu me senti extremamente lisonjeada e eu tive muito medo. Muito mesmo, mas ele falou que estaria comigo, então eu simplesmente fui. É, muito top. E como é que é? Porque, tipo, eu também falo do amor de Jesus no TikTok, no Instagram, mas você tem, tipo, mais de 20 mil seguidores no TikTok. Como é que é, tipo, esse alcance maior que você consegue alcançar mais pessoas, assim, no TikTok? Eu acho que assim, independente se eu tivesse 30 seguidores, se eu tivesse 100 seguidores, independente do número, eu iria continuar gravando da mesma forma que eu gravo, porque é algo que o Senhor me chamou para fazer. Então, independente do alcance, é, eu iria continuar fazendo, sabe? Mas eu me sinto até meio que lisonjeada, sabe? Eu não tinha ideia que do dia pra noite iria tomar essa forma que tomou. Porque do dia pra noite eu tinha 2.000 seguidores e eu, eu não era ninguém, sabe? Entre aspas, eu não tinha, sabe? Sim, entendi. Cara, deixei até uma colinha aqui pra mim não errar as coisas. Eu tava vendo no seu TikTok hoje, um dos primeiros vídeos seu, você conseguiu 250 mil visualização, certo? Certo, certo, sim. Sim. Como é que é isso? Porque teve uma vez que eu fui contar quantas visualizações eu tinha, né, no Instagram, assim, pela essa estatística, aí bateu 1.000, eu falei assim, caraca, chegou quase 1.000 pessoas com o amor de Jesus. Aí imagina você com 250 mil, como é que é isso? Ah, cara, tipo, eu lembro que quando bateu 100 pessoas, eu, eu fui até minha mãe e falei assim: mãe, 100 pessoas viram eu pregando o amor de Jesus, 100 pessoas foram tocadas. Aí depois, no outro dia, mãe, 100.000 pessoas foram tocadas. Aí ela, aí eu, sabe, eu fiquei extremamente feliz. Sério, foi algo que me tocou muito, que eu olhei pra Deus e falei assim: Senhor, o que tá acontecendo? Meu Deus, sabe? Foi quando eu olhei e parece que tudo tomou forma, sabe? Sim, sim. Que incrível, né? Porque a internet hoje em dia traz uma acessibilidade a mais, né? Que a gente consegue entregar a palavra de Jesus, porque lá no tempo de Moisés, no tempo de Paulo, ele não conseguia, entendeu? Pegar um telefone, igual a gente está fazendo agora, e fazer uma live, entendeu? Então é muito interessante isso que a gente consegue trazer através do evangelho, né? Eu acho que a internet é uma das coisas que mais facilita, né? E é uma coisa que facilitou muito pregar o evangelho. Eu já fui Sim. tocada vendo vídeos de outras pessoas, vendo pregações através da internet, ou até mesmo um post no Instagram com um texto falando sobre Jesus e eu li, eu lembro de eu ler aquele texto e eu chorar muito, eu me senti muito tocada, então eu acho que a internet é é um caminho assim que muitas pessoas têm muito acesso e é um caminho que dá para alcançar todo mundo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem internet, tem acesso à internet, a Sim, maioria. sim, verdade. E como é que foi? Tipo assim, você sempre foi cristã, ou você não era cristã e se tornou cristã? Como é que é um pouco do seu testemunho assim? Então, na verdade, eu cresci numa família católica que eu sempre ia na igreja católica, eu ia na missa, sempre fui com a minha avó, ela, desde os 7 anos ela me ensinou a orar, ela me ensinou todas as orações, o Pai Nosso, enfim, Ave Maria, e então, desde pequenininha eu sempre acreditei em Deus, mas eu acreditava em santo quando eu era pequena.
Só que quando eu entrava na igreja católica, eu não sentia tanta presença de Deus, entendeu? Eu sentia que era algo mais, tipo assim, mais dividido. Tipo assim, por exemplo, tem pessoa da minha família que fala assim, ah, não, pede pra santo fulano, pede pra santo ciclano. E eu ficava meio, mas eu não tenho que pedir pra Deus? Aí eu ficava com o coração meio... "Ué." Mas quando eu fui pela primeira vez num culto, que foi numa garagem do meu professor de educação física, e o senhor chamou ele para pregar o evangelho, e a minha irmã chegou em casa falando que ele ia estar lá pregando o evangelho na casa dele, na garagem da casa dele, e chamou a gente. Eu estava numa época muito difícil da minha vida na escola, com a minha mãe, enfim. E quando eu fui, eu encontrei Jesus naquela garagem, e foi surreal. Eu chorei muito, muito, muito. Então, eu creio que a presença do Senhor está em todos os lugares. Sim, nossa, muito incrível, velho, isso. Eu já nasci uma nova família, tipo, metade, né? Que a parte da família do meu pai é católica, e na família da minha mãe, mas é evangélica, né? Mas foi mais quando eu estava com uns 13, 14 anos que eu fui ver, sabe? Como que é isso, se estar perto de Jesus. Porque talvez tem muitos jovens hoje que acham que, tipo, pode ser chato, né? Você tá louvando, você tá numa igreja, assim, pode pensar, ah, não pode isso, não pode aquilo. Mas pelo contrário, é muito maravilhoso, sabe? Você tá na igreja, você não, cara, eu faço parte daqui, sabe? Eu estou aqui Sim, congregando, Deus me ama. E, cara, eu vejo isso, tipo, porque no TikTok, eu não cheguei a ver isso muito no YouTube, mas tem muitos jovens que falam do amor de Jesus no TikTok, né? tem. Tem sim. E eu vejo o TikTok como uma plataforma que divulga muitos vídeos, sabe? Que o Senhor usa muito essa plataforma. E, sabe, com questão de poder e não poder, eu creio que todos nós temos, quem busca um relacionamento com o Senhor tem um relacionamento no secreto com Ele. E é o que o Senhor fala. Tudo pode, mas nem tudo te convém. E o Espírito Santo, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele fala o que te convém, o que não te convém. Entendeu? E é, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo pode falar de uma maneira comigo e o Espírito Santo pode falar de outra maneira com você. Porque o Senhor tem um relacionamento com cada um de nós. Entendeu? O Senhor é um só. E cada um de nós tem um relacionamento com Ele. Então, tem gente que acha muito chato. Ou tem gente que só pega trechos da Bíblia e leva isso, tipo assim, pro resto, sabe? Não tenta ler o resto, não tenta interpretar o que ela realmente significa, o que realmente significa aquele versículo, entendeu? Sim, sim, verdade. É interessante porque, como você falou, cada um tem um jeito com Deus, né? Porque quando eu lembro de uma vez, porque antes de eu ficar firme mesmo assim, eu vi uma seguinte forma, tipo, que a gente pode conversar com Deus do jeito que a gente, tipo assim, como se fosse um amigo nosso, assim, igual eu tô conversando com você. E tem muita gente que, tipo assim, ora, tipo assim, de joelhos, assim, e tipo assim, muito, muito, muito bom mesmo. Mas cara, eu comecei a pensar assim, nossa, velho, é muito louco isso aqui que eu vou falar agora. Mas eu, às vezes, tipo assim, você ficar de joelho dobrado ali, às vezes, tipo assim, você fica pensando em outras coisas. Aí eu comecei, tipo, a orar a Deus como se eu estivesse conversando com uma pessoa, sabe? Tipo assim, com um amigo meu. E Jesus foi revelando, foi trazendo coisa Mas dentro de mim que, mano, sabe, eu achei incrível. mas sabe, se trata disso, porque Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador, ele é um ser que está acima de nós, mas ele é um ser que está dentro de nós, que está conosco o tempo todo. Eu posso orar, igual às vezes eu tô lá lavando louça. Aí eu fico assim, nossa, Senhor, eu não gosto muito de lavar louça, mas obrigado por eu estar lavando louça, porque teve comida na minha mesa, então tem louça, entende? E às vezes, Sim. por exemplo, teve uma vez que o Espírito Santo tocou muito no meu coração, que eu tava reclamando. Eu tava. Eu lembro que minha mãe, a gente foi comprar num atacado em outra cidade. A gente fez muita compra. E eu moro num condomínio. Então, tipo assim, até levar a compra lá no terceiro andar do bloco tal, ia demorar um pouquinho. Aí eu, ai, nossa, tem que guardar um tanto de coisa. Aí o Espírito Santo chegou em mim e falou assim: ainda bem. Ainda bem que tem muita coisa para guardar. Ainda bem que você tem que dar muitas viagens para você chegar até a comida chegar até o teu apartamento. Porque significa que tem muito. Muito incrível isso mesmo. Cara, tem muita gente que reclama de muitas coisas, né? Tipo assim, igual você falou isso, eu acho que a gente tem que ser muito grato por a gente estar respirando hoje, né? Por o ar que a gente está respirando hoje, porque tem pessoas lá fora que estão passando uma situação muito difícil, né? De cama, ainda mais nessa situação do coronavírus aí, do Covid.
estamos passando momentos difíceis e às vezes nós estamos aqui, até que, por mais que a gente seja doente, mas nós estamos respirando, estamos, né, cara, aí, né, Eu acho que a gente sempre tem um motivo para agradecer. Eu sei que é bem clichê falar isso, mas a gente literalmente sempre tem um motivo para agradecer. Se você acordou hoje, se você está conseguindo enxergar, se você está ouvindo, enfim, você tem um motivo para você agradecer, entende? Então, a gente sempre tem que estar procurando a ser grato pelo que a gente tem, porque o Senhor não faz nada do muito, entende? O Senhor faz. Sempre começa do pouco, entendeu? Ele não vai começar nada do muito, ele sempre vai começar de uma sementinha de mostarda e vai aumentar muito, muito. Então a gente sempre tem que ser grato pelo menos pelo que a gente tem pra poder multiplicar, entendeu? igual você falou isso, que muitas vezes vai começar do pouco e depois vai se multiplicar, né? Depois vai crescer. É interessante porque quando eu comecei a fazer vídeos no TikTok, às vezes, tipo assim, eu fazia, mas, tipo assim, não com aquele foco assim, nossa, caraca, né? Tô aqui fazendo vídeo. Mas aí eu comecei a levar a sério isso. Comecei tipo assim, teve um dia, pra você ver como é, que eu creio que nós podemos estar, tipo assim, desde lavando uma louça até na igreja que Deus pode falar conosco, né? Eu tava lá, eu lembro que eu tava fazendo dever, assim, né, da escola, assim, nossa Deus, tá? Aí tem um monte de dever. Aí Deus pegou e falou um negócio comigo assim, eu falei assim, caraca. E eu, na hora, peguei o tripé assim, coloquei assim e gravei o vídeo. Aí eu postei o vídeo, né? Aí no outro dia, 400 visualizações, e eu falei assim, o quê? Como assim, velho? Aí Você eu vi imagina que, 400 pessoas indo na sua casa e ver você gravar o vídeo, ou ouvindo você falar, sim, entendeu? Então, é muito, é surreal, entendeu? Enche é quantos muito carros? surreal. 400 pessoas, entendeu? Então, assim, se eu gravar um vídeo e uma pessoa ser tocada, uma pessoa voltar para Jesus, isso é o suficiente, entendeu? E só do fato de você estar gravando o vídeo, você está fazendo a sua parte, está pregando o evangelho. Agora, a parte do envio não é com a gente, é com o Senhor, porque o TikTok tem mais de 500 milhões de usuários, se eu não me engano. E, tipo assim, não é todos os vídeos que vai aparecer na sua For You. Então, eu creio que o Verdade. Senhor sempre, se você tiver com os olhos e os ouvidos abertos, ele pode usar qualquer coisa para falar com você. Esses dias, mês passado, o Senhor usou um pedinte para falar comigo. E se você estiver disposto a ouvir as pessoas, se você estiver disposto a abrir os olhos, você vai ver que o Senhor fala com você de qualquer maneira. Independente se você tá na igreja ou não, porque o tempo dele tá dentro da gente, entende? Ele é nosso amigo. É muito incrível isso. Aí depois que, tipo assim, né, chegou essas 400 pessoas no vídeo, eu falei assim, cara, tem muita, na internet tem muita coisa que dá pra gente falar, pra gente espalhar o amor de Jesus, que, né, que a gente dá pra alcançar mais muitas vidas, né, através da internet. E de repente eu comecei. E, cara, antes meus vídeos pegavam 27 visualizações, assim, né, de boa, assim. Eu tava com 27 inscritos, inscrito não, gente, seguidor, que no TikTok é seguidor. Aí, de repente, eu me vi com 223 seguidores. Eu falei assim, o quê? Não do dia pra noite, mas é de um tempo que foi passando assim. E, tipo, hoje um vídeo meu tá pegando às vezes 86, sem visualização. Eu sou muito grato a Deus, porque não é sobre, ai, caraca, eu tô cansando muitas pessoas assim pra mim ficar famoso. Mas sim porque para espalhar o evangelho de Deus, sabe? Tem muito isso quando você tá gravando um TikTok, mas só que você tá falando do amor de Jesus. Eu creio que muda o foco, né? De você ser famoso pra você espalhar a mensagem de Deus. Mas sabe, teve uma época que, tipo assim, eu sempre, desde o meu primeiro vídeo, eu oro pra Deus, eu falo, Senhor, envia pra pessoa certa. Envia pra pessoa certa, independente do número. Eu comecei nisso, no meu primeiro vídeo. E todos os vídeos que eu gravo, eu oro antes de postar. Só que teve uma época que meus vídeos estavam alcançando muitas e muitas e muitas pessoas. E do nada caiu. Do nada. E aí eu fiquei meio assim. Aí o Espírito Santo falou assim, mas ué, você tá fazendo isso pra quem? Lembra pra quem você tá fazendo isso? Aí eu, nossa, que tapa na cara, Eita, tipo. eita, credo. Aí eu falei assim, Muito nossa, Senhor, é incrível. verdade, né? Eu não posso me desviar disso. E eu me arrependi muito. E, nossa, eu lembro que eu chorei uns 3 dias. Aí eu fiquei chorando, chorando, chorando. O Senhor falou assim, eu vim aqui pra levar todos os seus pecados. Se você se arrependeu, tá tudo bem. Então, hoje em dia, eu realmente creio que, independente do número de pessoas, o propósito tem que ser o mesmo. O propósito é o mesmo, entendeu? E é isso, cara. Independente se você tem 5, se você tem 100 mil visualizações, se tocar uma pessoa,
já basta, entendeu? Se uma pessoa voltar pra Jesus, cara, imagina, nossa, eu vejo a amiga minha falando assim, ai, Jennifer, você me aproximou de Jesus, você me aproximou de Deus, eu me sinto mais próxima de Deus perto de você. Eu fico assim, cara, isso é o melhor elogio que eu posso receber em toda a minha vida. Sim. Obrigada, Senhor, por eu ser um instrumento. Sério, Muito cara. incrível. É muito interessante porque além de você estar ali falando e as pessoas estão vendo, às vezes tem vídeo que as pessoas. Tem um vídeo meu que a menina comentou assim, que, tipo, eu não lembro do jeito que tava assim, mas que tocou a vida dela naquele vídeo. Eu falei assim, cara, olha pra você ver o poder que isso tem, né? Olha o poder que você levar o amor de Jesus tem. Então, cara, e tem gente que me chama aqui no Instagram e fala assim, ai, Jennifer, vi um vídeo seu, tocou eu, e isso aconteceu, e aí eu orei, enfim. E eu sempre deixo lá no meu Instagram para as pessoas conversarem comigo pelo Instagram, se tiver passando por alguma coisa, e as pessoas realmente contam, falam assim, nossa, mas eu me sinto distante de Deus, eu me sinto isso, e aí ali eu consigo dar um suporte, mesmo que distante, sabe? E eu acho isso muito importante. E os vídeos são uma forma de suporte, entende? Porque às vezes a pessoa tá lá no perfil dela e não é uma coisa que ela espera. Tipo, chega do nada uma palavra pra ela e ela... Bum! Aí o Verdade. Espírito Santo toca no coração dela. Aí ele faz o papel dele. Né? É muito incrível porque eu olho assim, porque no TikTok você tem um minuto pra você falar ali, né, no vídeo. Nossa, é É, um, muito difícil. É, é muito assim, difícil. um sacrifício. Oi, Vitor! Oi! É um sacrifício falar em um minuto, sério. E, assim, você tem que ser bem ligeiro, né? Às vezes, por exemplo, não Sim. dá tempo de você ler o versículo, aí você tem que dar uma resumida, tudo. Aí você tem que estudar certinho e dar uma resumida. Mas a gente tenta, né? Isso. Mas eu acho que tem um lado bom nisso, do vídeo ser um minuto. Porque, tipo, você vê lá uma pregação de 1 hora no YouTube. Às vezes a pessoa não vai parar pra ver 1 hora uma pregação, mas 1 minuto a pessoa para ali, viu, e é edificada por aquele vídeo, né? E eu acho que em um minuto pode acontecer muita coisa. Em um minuto você pode até Sim. aceitar Jesus em um minuto. Então, Sim, assim, né? um minuto é Se muito. é 1 minuto, se é dois, não importa quantos minutos, mas o importante é que você está entregando a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, né? Sim, e eu acho que, assim, se a gente tirar um minuto do nosso dia pra ouvir a palavra, e esse um minuto a gente ser tocado, cara, como Sim, assim? Sabe? O dia tem tudo, tem 24 horas, e a gente. Aí eu falo, você tem um minuto? Tipo, você tem um minuto só, cara? Ô, sim, um palavra do Senhor pra minuto você? Em um minuto? E aí? de Bora? graça, cara. Que é o amor dele pra Eu- você de graça, entendeu? Em um minuto, olha. Você falou que você costuma responder muita gente no Instagram, né? A pessoa te manda mensagem lá. Mas eu tava vendo aqui, né, com a minha colinha de novo, que num vídeo seu pegou mais de 2.000 e pouco comentários. Você conseguiu responder todo mundo, assim, dessas 2.000 pessoas? Olha, eu sempre curto todos. Provavelmente eu devo ter curtido todos. Ou não, porque tem gente que comenta depois de uns dias, assim, sabe? Mas eu sempre tento responder todo mundo. É Mas é- porque às vezes tem pessoa que não comenta, que não curte, mas é tocado. Então, sim, assim, eu falo que isso não é. É uma coisa muito boa a pessoa compartilhar que foi tocada, mas isso não é um sinônimo que, tipo, por exemplo, teve 200 mil. Teve 5 mil visualizações e 300 comentários. Às vezes, provavelmente mais pessoas foram tocadas do que o número de comentários ou o número de curtidas, entendeu? sim. Talvez a pessoa viu o vídeo ali, Jesus falou com ela, ela falou assim, meu Deus do céu. E aí ele já foi né, com um momento maravilhoso com Jesus, nem lembrou de comentar, né? Nem lembrou de seguir, nem lembrou de nada. Peraí, senhor, calma aí. Né? Mas tá bom, né? O importante é Não. isso, o objetivo Ah, é o esse. objetivo é esse. Se Sim, independente. Mas é óbvio, é extremamente gratificante quando você ouve esse feedback, sabe? Tipo, nossa, foi muito bom, Sabe? É muito sim, porque te motiva de uma certa forma. Te motiva, você fica sim, assim, nossa, Senhor, obrigada por eu estar sendo instrumento e as pessoas estarem sendo tocadas, entendeu? sim. É bem gratificante isso. É bem Agora legal. uma pergunta para você que vai ser até um corte aqui do TikTok, do podcast lá pro YouTube. Olha, você já pensou em começar no YouTube, tipo assim, você começar a gravar vídeos mais longos assim no YouTube, assim, o que você acha sobre isso? Ah, eu já pensei. Tipo assim, no futuro um pouco distante, mas eu acho que por agora não. Eu vou continuar com o meu TikTok, mas eu tô numa fase que eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo.
E eu não quero de deixar de pregar o evangelho no TikTok. Tanto que eu prezo pregar o evangelho no TikTok. Aí, às vezes, na semana, eu tento gravar 3 vídeos na semana. Aí, às vezes, não tem como eu gravar os 3 vídeos, mas eu fico, Senhor, por favor, faz a sua parte. Porque, desculpa, mas eu não, sabe? Porque, Sim. de certa forma, eu levo um tempo pra me maquiar, tudo. Só que eu não, isso é coisa minha. Eu posso simplesmente pegar meu celular e estar em qualquer lugar e gravar o vídeo. Mas aqui eu faço questão de fazer toda essa produção para o vídeo ficar com mais qualidade, sabe? Sim. E é Mas. interessante. Oi? Pode Perdão, falar, pode pode, falar. pode Não, terminar de pode falar, falar. pode falar. É interessante Mas, que. Agora pode falar. mas isso é coisa minha, sabe? Mas, enfim, pode terminar de falar agora. Perdão. É, tipo assim, porque às vezes eu já vi isso no TikTok, né? O pessoal que costuma postar assim, um vídeo assim, aí aparece a foto lá, assim, tipo assim, da pessoa na igreja, assim, com a mão levantada, e de repente muda, assim, tipo assim, quando depois que Jesus tirou ela do mundo, né, que ela tava lá, tipo assim, vamos supor, numa balada, numa coisa assim, e é interessante isso porque eu nunca fui em balada, né, mas deve ser muito, tipo assim, você chegou lá, curtiu lá, aí você bebeu todas lá, assim, você ficou loucão, você saiu de ressaca. Mano, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar, nossa, credo, Eu né? acho que assim, é igual tá escrito na Bíblia, né? Que a gente pode tomar o vinho, só que a gente não pode se embebedar com o vinho, né? Então, está literalmente escrito na Bíblia, eu só não me lembro, mas está escrito, pode pesquisar. Mas, assim, eu acho que não me convém, o Espírito Santo toca no meu coração, assim, não me convém beber, porque eu não acho interessante, principalmente pelo dia de amanhã, que provavelmente eu vou ficar de ressaca, porque eu não sei o meu limite, porque eu nunca bebi. E pelo fato da minha mãe não. Tipo, a minha mãe é uma pessoa que fala assim: Jennifer, se você quiser, você faz isso junto comigo, mas não faz isso junto com outras pessoas, porque eu tô aqui, eu sou sua mãe, eu consigo até te controlar, sabe? Só que eu falo assim: cara, parece que não me convém, eu amo minha Coca-Cola, eu amo. Sério, eu prefiro mil vezes, entendeu? Sim, Então, assim, não é algo que eu necessite, sabe? Fico, nossa, quando eu fizer 18 anos eu quero beber todas. Não, porque só vai ferrar com o meu organismo. No outro dia eu vou acordar bem ruim. E não me convém, cara, eu prefiro mil vezes a minha Coca. Minha Coca é maravilhosa, entendeu? sim, Só me dá um pouco de sim, celulite, mas ela é exatamente. maravilhosa. É interessante porque, às vezes, tipo, você tá na igreja ali, olha pra você ver a diferença de você tá na balada, tá aí de ressaca, você tá na igreja, tá edificado, né? Porque você recebe uma palavra que vai mudar seu coração, né? Deixa eu te falar uma coisa muito louca. Às vezes, teve uma vez que eu tava no culto e o senhor falou comigo de uma forma tão grande que eu fiquei anestesiada. Tipo assim, juro, eu fiquei anestesiada. Eu não conseguia cantar alto, eu não conseguia. Sério, eu só fiquei lá assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe? Eu fiquei muito anestesiada. E eu acho que o amor do Senhor é a maior loucura que a gente pode experimentar. Porque é algo tão surreal, que muda com a gente de uma maneira tão surreal, que você fica assim, caraca, existe um ser que é capaz de fazer tudo isso e que faz isso comigo e que fala comigo, que me amou, que entregou seu único filho, sabe? Se você para pra pensar em tudo, você fica tipo assim, putz, sabe? Sim. Você postou um vídeo, se eu não me engano, no último vídeo que você postou, me desculpa eu estiver errado, que você falou mais ou menos assim, que a gente está uma oração de distância de Deus, né, de Jesus, assim, de estar próximo dele. Às vezes a pessoa fala assim, não, pra mim estar anestesiado, igual você falou assim, eu preciso, nossa, ser muito espiritual, cara. Mas você É, pode ser edificado por um, tipo assim, você começou ali, começou a orar e Jesus pode, mano, trazer aquele ambiente maravilhoso, assim, né? eu acho que assim, o templo de Jesus tá dentro da gente. Ele tá dentro da gente e a gente pode conversar com ele a qualquer momento. A gente necessariamente não precisa estar dentro de uma igreja, a gente não precisa estar assim no auge de, ai, não, não peco. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias. E assim, eu fiquei um pouco afastada depois de que eu conheci o amor de Jesus, porque aconteceu muita coisa e, enfim, fiquei afastada. Só que eu voltei para Jesus dentro do meu quarto. Eu voltei para Jesus com uma pregação online e um louvor. Eu voltei para Jesus. Eu chorava muito, sabe? E naquela hora eu percebi que as igrejas não precisavam estar abertas para eu ter acesso a Jesus, que ele estava dentro de mim. E ele falou comigo, ele falou assim, Jennifer, eu sempre estive com você, por onde você anda, eu estou com você, em todos os momentos eu estou com você. E o Senhor está com a gente realmente em todos os momentos. E ele é o único que a gente tem total acesso 24 horas. Então a gente não precisa estar Exatamente.
tá indo numa igreja, tá conversando com fulano, com ciclano. A gente simplesmente tem que estar ciente que ele tá dentro de nós, que a gente pode conversar com ele a qualquer momento. Você pode conversar com a pessoa mais maravilhosa do mundo, você nem precisa marcar horário. Olha pra você ver que coisa maravilhosa, né? Então, com a pessoa que é capaz de estralar os dedos e mudar a sua Sim, história. Tipo, então, realmente, nós estamos a uma oração de chegar perto de Jesus. A uma oração. sim. Esse E a momento que a gente está oração é muito vivendo, forte. sim. Esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, de coronavírus, requer, eu creio que a gente, muito que a gente, de confiança em Jesus, né? De confiança que o Senhor está no controle, né? Porque tem muita gente que está com medo, né, do corona, que, nossa, meu Deus, se eu pegar, é perigoso eu morrer, né? Mas eu creio que nesse momento a gente deve ter essa confiança, né? A gente deve crer, né, que Jesus pode acabar com isso, que isso vai passar logo. Tava escrito na Bíblia, né, que iriam ter pestes e etc, mas eu tava muito preocupada, inclusive o testemunho do pedinte foi nisso, eu tava muito preocupada, eu tava no carro conversando com meu namorado assim, e tava eu e ele conversando sobre economia, sobre o coronavírus, porque ele trabalha em hospital. E a gente tava conversando e eu tava muito aflita, e eu tava olhando assim pro céu, distraída, sabe? Meu coração tava tão apertado, porque parece que a gente tava andando em círculo, sabe? Que nada passava, que tudo fechava de novo e voltava a abrir de novo. E eu tava muito aflita. E aí veio esse moço, ele parou na janela e falou assim: Ah, olha, o senhor vai mandar chuva, hein? Aí ele falou assim: Vocês podem me dar 90 centavos para poder comprar alguma coisa? E aí, meu namorado na hora deu os 90 centavos, tudo, e eu fiquei bem quietinha, bem quietinha. E aí ele virou pra gente e falou assim: Eu acho que vocês já sabem disso, mas eu vou falar. O Senhor é teu pastor e nada lhe faltará. E Nossa. aí eu falei assim: Caraca, então, assim, se a gente estiver com os ouvidos e os olhos abertos, o Senhor pode usar qualquer um para falar com a gente, entende? E naquela hora eu falei assim: Ah, Senhor, você é incrível. Você é perfeito. Você é perfeito. Você é perfeito. Zero defeito. Muito obrigada. E aí o meu Exatamente. namorado. Igual você. Aí eu falei nisso, então eu falei assim: Você percebeu que ele foi usado? Aí meu namorado virou pra mim e falou assim: Jennifer, ele nunca deixa faltar. E ele nunca vai deixar faltar. Então, nossa, sério, foi surreal. E aí volta lá que a gente falou, né? Que tipo, Jesus pode usar qualquer pessoa em qualquer ambiente para falar conosco, né? É Sim, muito interessante isso. basta a gente estar É, eu não atento. sei, sim, eu não sei como se aconteceu com você, mas comigo eu senti isso, né? Que quando depois que eu comecei a buscar Jesus, cheguei mais próximo de Jesus, muitas pessoas que eu conversava antes se afastaram, né? Muitos amigos, né? Mas, tipo, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tô sozinho, cara, isolado, meu Deus. Mas depois que a gente vai ver, Jesus vai começar a colocar pessoas, tipo, né, da igreja, pessoas que, tipo, vai te edificar, né, perto de você, você pensa assim, caraca, eu não tô sozinho, né? Que Jesus nunca nos deixa sozinhos, certo? Eu acho que, assim, muitas pessoas, é, entre aspas, se afastam, sim, mas muitas pessoas se aproximam de você. Pessoas que às vezes você olhava e você falava assim, pessoa que você conhecia, mas você falava assim, caraca, eu não imaginava que essa pessoa te carregava todo esse peso. Que às vezes a pessoa vê você pregando, ela fala assim, ô, posso falar com você? Porque ela vê um refúgio ali, sabe? E às vezes ela nunca nem falou com o Senhor, assim, mas ela crê que existe um Deus, aí ela vem e fala com você e você é ousado. Então, muitas pessoas que eu conheci de vista vieram falar comigo e isso foi extremamente surreal, isso foi muito, muito bom. Mas realmente, muitas pessoas se afastam porque falam assim: ah, não, aquele ali virou crente, aquele ali não vai sair com a gente, aquele ali, sabe? Mas eu acho que assim, nós somos a luz do mundo e nós devemos levar a luz do mundo a qualquer canto. Independente se eu tô numa festa e pessoas estão bebendo do meu lado, eu posso, se a pessoa estiver disposta a ouvir o evangelho, eu posso pregar o evangelho ali uma pessoa pode ser salva. Eu posso estar com pessoas que estão em pecado, mas como nós somos a luz do mundo, nós podemos iluminar essas pessoas, sabe? Ao invés de tacar pedra, de jogar e falar assim, não, você é culpado, você faz isso, você é aquilo. Assim, cara, Jesus te ama. Jesus te ama Sim. e ele deu seu único filho por você. Você é igual a mim. Você não vai, quando você vê um crente
de joelho, você não vai ver um crente falando assim, nossa, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vê um crente falando assim, me perdoa, me dá mais uma chance. Eu não consigo sem você. Então, Também. eu acho que a gente, ao invés de jogar pedra nos outros, tem que fazer o que Jesus faria aqui, que é o que ele fez, que é amar a todos, sabe? Tem uma coisa interessante, né, que eu não sei se acontece, né, tipo assim, acho que não, muito provavelmente não é só comigo, que às vezes a gente, tipo assim, fala assim, Senhor, está em tuas mãos, né, seja feita a tua vontade, mas por dentro, a gente até falou no último podcast assim, Tá. Senhor, é a tua vontade, mas né, se você quiser realizar a Não, minha, a né, gente fala cara, assim, pode, Senhor, faz a tua vontade, mas o Senhor sabe o desejo do meu coração. sim, O senhor exatamente. sabe, o senhor sabe. E assim, eu já me vi muitas vezes nessa situação. Inclusive, assim, hoje eu acho que a gente nunca deve se esquecer do que a gente tem e que um dia a gente orou pra ter, sabe? E, tipo, eu às vezes tô assim, ah, Senhor, obrigada por eu ter isso, obrigada por o Senhor ter feito a minha vontade, eu me sinto lisonjeado quando o Senhor faz desejo no meu coração. Eu falo assim, nossa, Senhor, obrigado, viu? Mas, assim, o Senhor tem a maneira dele de trabalhar e eu creio que é a maneira mais perfeita do universo. E que muitas das vezes a gente não entende o processo. Mas no final, quando a gente olha e fala assim, ah, Senhor, o seu caminho era muito melhor. Se eu soubesse Sim, esse você deve final ver. aqui, olha, eu nem devia ter questionado o Senhor, sabe? É interessante porque às vezes a gente acha que o nosso caminho é o melhor, né? Que no nosso tempo é o melhor, que na hora que a gente quer que tem que acontecer, né? Mas É. a gente tem que entender que o Senhor já tem um caminho preparado, ele já sabe de tudo que vai acontecer, de tudo que os planos dele que ele tem na nossa vida. Mas em vez da gente ficar tão ansioso para nossa vontade de ser feita, a gente deve ficar ansioso para a vontade de Deus ser feita, né, na nossa vida. Ele escreveu um livro sobre a nossa vida, sobre cada um de nós, a nossa história. E esse livro é perfeito. Eu creio que se a gente entregar tudo nas mãos de Deus, tá tudo certo. Eu sei que às vezes a gente fala assim, nossa, mas essa é a vontade que eu quero, mas parece que esse caminho é tão perfeito, que isso aqui é tão isso, tão aquilo. Mas você nem sabe se no final o Senhor vai fazer o desejo do seu coração ou não. Ou se ele vai fazer. Provavelmente ele vai fazer algo 10 vezes melhor, mas se você Sim, quiser exatamente. o desejo do seu coração. Às vezes você acha assim, depois você acontece aquilo que Jesus queria e não era essa vontade que você pensou, não, Senhor, isso aqui a minha é melhor. Aí depois você fala, caraca, ainda bem que a minha não aconteceu, Ainda porque, né? bem, né? Nossa, né? eu mudei meu pensamento, assim, por causa que, assim, eu queria muito ficar na cidade onde eu moro hoje. Isso foi uma promessa que aconteceu na minha vida. Eu moro em Poços de Caldas. E do nada minha mãe resolveu mudar pra Vargem Grande do Sul. Aconteceu um negócio na loja que ela trabalhava, enfim. E aí a gente mudou pra Vargem Grande do Sul. E eu cheguei lá e eu mudei de escola 2 vezes lá, porque eu não queria ficar lá. Aí eu fazia de tudo pra sair de lá. Eu falei assim, não, eu vou tocar o terror aqui nessa escola, eu não vou fazer dever, eu não vou fazer isso. Sério, eu fui extremamente mimada e ridícula. Mas eu falei assim, não vou falar com ninguém da escola, vou caçar briga, que isso, aquilo, enfim. Fiz o meu alvoroço. Chorei pra caramba. Mas o senhor falou assim, Jennifer, calma aí, calma aí, calma aí. Eu sou na sua vida, calma aí. E aí, eu fui numa igreja, eu lembro que eu tava prestando vestibular para eu poder estudar aqui. É, e aí, eu falei assim, meu namorado falou assim, amor, eu preciso ir na igreja, hoje, hoje. A gente falou assim, tá, qual igreja está aberta? Aí a gente foi numa igreja, na congregação, e aí o pastor falou assim, o senhor vai cumprir isso na sua vida. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, ou depois do ano que vem. Mas ele vai cumprir na sua vida. Essa promessa vai cumprir na sua vida. E passou 1 ano e meio, e na mesma época que eu saí daqui de Poços e fui pra Vargem, eu voltei pra cá. Do nada, minha mãe falou assim: ah, vamos voltar pra Poços? Aí eu, hã? Como assim? Como assim? Aí eu, ah, Senhor, muito obrigada. E nesse tempo que eu fiquei lá em Vargem, eu amadureci muito, sabe? Porque aqui em Poços eu tinha tudo, tinha tudo. Tinha escola particular, eu tinha quem cuidava da minha casa, eu tinha tudo. E quando eu fui pra Vargem, eu tive que ver outra realidade. Eu tive que ver além do meu mundo cor-de-rosa, entendeu? Eu vi pessoas que iam pra escola só pra comer, eu vi pessoas que
Que assim, às vezes eu falava assim, nossa, hoje minha mãe fez estrogonofe. Eu falava pra uma amiga que ia jantar lá em casa, por exemplo. Aí chegava um amigo meu e falava assim, nossa, como eu queria comer um estrogonofe. Eu ficava tipo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, abençoa. E eu vi gente falando assim, eu vou na escola quando me dá fome, porque a minha mãe, ela não faz questão de me dar comida, entendeu? E aí eu fiquei tipo assim, Deus, Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Então eu fui pra lá pra conhecer muitas pessoas e pra entender que eu tinha que ser extremamente mais grata do que eu era, que eu tinha que mudar completamente. E eu falo que eles foram um pedaço de mim muito importante e que eles foram um instrumento que ajudaram a me moldar, sabe? Então, eu vi pessoas também lá que usavam droga, me ofereciam droga na escola. Toda semana, era rotineiro isso, sabe? E o Senhor tocava no meu coração e eu falava assim, não, não é isso que a minha mãe me ensinou, não é esse princípio e eu tenho que obedecer a minha mãe. E por que que eu vou fazer isso, sabe? Tipo, qual o sentido? Entendeu? Então, sério, eu vi mundos completamente diferentes e eu aprendi muita coisa lá e eu sou muito grata porque se tudo tivesse acontecido na hora que eu queria, se eu tivesse voltado na hora que eu queria, eu seria uma pessoa extremamente ingrata que provavelmente estaria reclamando de estar numa escola o dia inteiro, só que é uma escola particular, eu provavelmente estaria reclamando de tudo. De tudo, 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 tudo. Igual você falou, cara, teve um propósito pra você ir, né? Pra você ir pra essa cidade, teve um propósito, né? Pra Jesus pegar e fazer tudo isso na nossa vida. E é muito interessante porque no começo a gente não entende, né? No começo a gente fala assim, o Nossa, a que eu gente tô se fazendo aqui, revolta, fala, Senhor, né? esse nem é meu lugar, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Sério? Você sabe que esse não é meu lugar? Por que que eu tô aqui? Eu Nossa, aí, imagino, eu né? imagino Jesus olhando lá em cima falando assim, quê? Como assim? Né? Fala assim, ah, menina, calma aí teus nervos, porque eu sei o que eu faço. Eu imagino o senhor falando isso pra mim. Aí depois Falando, tem volta, você vai lá agradecer ele, aí ele pega e fala assim, ah, te é? avisei. E a hora que você tava lá reclamando, né? Ah. Sim, Mas, exatamente. não, é sério, o senhor faz tudo perfeito. E na maioria das vezes a gente não, é igual eu falei, na maioria das vezes a gente não entende o processo, a gente não entende o porquê a gente tá naquela situação, a gente não entende o porquê a gente tá ali. Só que no final a gente olha e fala assim, Senhor, cara, isso é perfeito. Isso foi perfeito. Eu tinha que passar por isso mesmo. Eu tinha que, sabe? Muito obrigada, Samir. Enfim, eu tinha que passar por isso mesmo. Entendeu? Então, Exatamente. por isso que eu falo pra gente colocar nas mãos de Deus, independente do processo, porque Ele sabe o quanto a gente aguenta. Ele nunca vai colocar uma carga em cima da gente, da qual a gente não é capaz de aguentar. E muitas das vezes esse processo nos amadurece, nos molda, sabe? Exatamente. Igual você tá falando aí, cara, né, sobre a gente tá falando sobre um pouco de agradecimento, sobre ser grato a Deus. Tipo assim, ano passado isso aconteceu. Eu tava, eu não sei nem o livro que eu tava, acho que eu tava lendo a Bíblia, aí Jesus veio no coração assim, eu nem falava do amor de Jesus no TikTok, nem nada não. E colocou no meu coração pra mim começar a, tipo assim, criar um Instagram pra postar mensagens, tipo assim, frases, não falando, mas escrita, né? E eu falei assim, eu olhei assim no começo e fiquei pensei, hã? Como assim? Aí depois Jesus foi me revelando, e cara, depois eu olhei assim, nossa, sério, como é que isso aconteceu, né? E depois foi passando um tempo, né? O Instagram hoje tá com 70 seguidores, mais de 100 postagens, e muitas pessoas sendo alcançadas, graças a Deus. E teve uma vez que eu pensei assim, não, agora tem uma praça perto aqui de casa que algumas pessoas mexem ou coisa errada lá e faz tal coisa. Não, eu vou lá, né? Que tipo, tem tipo uma equipe do Jesus Te Ama, né? Que chama o Instagram Jesus Te Ama muito, muito. Se você quiser depois vai lá pra dar uma conferida. Mas tem a equipe lá e a gente falou assim, eu pensei, não, eu vou chamar o pessoal pra gente ir lá, né? Evangelizar. Tipo assim, já tem o Instagram, eu vou lá. Aí eu peguei e tava falando com o pessoal, assim, Jesus pegou e falou assim, ainda não é a hora, né? Mais pra frente, tipo assim, não no meu tempo, mas no tempo de Deus vai acontecer isso, né? Essa questão de a gente talvez tenha evangelizar lá, porque, cara, eu tenho 14 anos, como é que eu vou do nada chegar lá e começar a falar assim, né? Vai que eu levo uma pedrada na cabeça. É difícil, mas eu já também já teve uma época que todo domingo eu ia na praça e evangelizava das 3 às 5. Eu ficava lá.
Aí pedi pro Senhor tocar no meu coração, né? E, sabe, eu senti que o Senhor me usava, só que o medo me consumia ainda, sabe? Que às vezes o Senhor falava assim, Jennifer, vai lá e fala com fulano. Aí eu, Senhor, fulano? Aí eu julgava, aí ó. Aí o Senhor falou assim, não, vamos parar com isso, que não tá certo, você tem que amadurecer mais um pouquinho. E aí, depois eu comecei, eu parei de ir pras ruas, né? Também por questão da pandemia. Mas o Senhor disse pra mim que eu iria pregar na África. Ele fez a promessa pra mim que eu iria pregar na África. E aquilo ficou no meu coração. E eu fiquei assim, ai, Senhor, eu quero pregar agora, eu quero pregar agora, eu quero pregar agora, eu quero ir agora, eu quero tudo agora. Ai, não. Não é a hora. Não é a hora. A minha promessa é uma promessa. Eu não sou homem para que minta. Mas tudo tem um tempo certo. E eu ainda não sei qual é o tempo certo. Inclusive, eu não vou mais na igreja. O Senhor, ele tocou no meu coração usando duas pessoas, na verdade, na mesma madrugada. E ele conversou muito comigo. E eu saí da igreja que eu estava frequentando, e comecei a focar no secreto, a focar no tempo do Senhor que está dentro de mim. E nisso eu percebi que quando eu comecei a focar nele, somente nele, mesmo dentro do meu quarto, ele começou a se revelar a mim, às vezes muito mais do que revelava na igreja, entendeu? Porque eu realmente estava disposta totalmente a falar com Deus, entende? Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, mas para você ter um relacionamento totalmente sério com Deus, você tem que estar indo na igreja. E agora, que é época de pandemia, de lockdown, que as igrejas estão fechadas? E aí, seu relacionamento com Deus não existe? Então, não se trata só de tempos físicos. Nós somos a igreja, né, Samir? Exatamente. O doutor Samir comentou aqui que nós somos a igreja, nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus, nós somos a luz do mundo, nós que devemos levar esse amor e essa luz a outras pessoas, entendeu? O templo eu vejo como uma forma da gente, como eu posso dizer, da gente edificar mais, sabe? Da gente, é uma forma que, como nós estamos em comunhão, nós distribuímos mais, por exemplo, você pode falar assim, não, mas eu assisto um culto online. Mas, por exemplo, quando você está lá na igreja, você está se dispondo a ser usado e as pessoas serem usadas para falar com você. Mas também, quando você tem um relacionamento com o Senhor, qualquer coisa fala com você, entende? Qualquer coisa. Uma borboleta, uma pessoa que você não conhece, às vezes você está lavando louça, o Espírito Santo do nada toca em você e você fica assim, uau, entendeu? Então, tudo se trata do relacionamento que você tem com o Senhor. Você tem ideia? Uma formiga já falou comigo, minha filha. Uma formiga. Imagina a gente falando isso pra quem é ateu. Uma formiga falou comigo. Nossa, eu sou uma formiga, entendeu? A pessoa deve ficar assim, bando de doido. O cara deve falar assim, esse menino tá bebendo, gente. Né? Tá louco de amor por Jesus. Sim, mas exatamente. O Senhor usa qualquer coisa mesmo. Pessoas desconhecidas, e eu já fui uma das pessoas desconhecidas que foi usada, e às vezes eu chegava na pessoa, o Espírito Santo tocava assim e falava assim, Jennifer, fala isso pra fulano. Aí o Senhor, eu não conheço fulano, eu nunca vi a cara de fulano, eu acabei de chegar aqui, calma aí. Aí ele, não, fala. E aí do nada eu falava com o fulano, aí o fulano me abraçava, e o fulano começava a chorar aqui em mim. E eu falando que o Espírito Santo pedia pra eu falar, aí do nada a pessoa começava a chorar. Eu, Senhor, a pessoa tá chorando, o que eu tô falando pra ela, entendeu? Então, assim, às vezes tem coisa que assim, você olha e fala assim, é Deus, porque eu não conheço fulano, e fulano tá chorando, o que eu tô falando, entendeu? Teve uma vez, que, tipo assim, tem um moço que passa aqui perto de casa, né, e tudo mais. Aí Jesus pegou e falou assim, chega pra esse cara e fala, Jesus te ama com ele. Eu falei assim, não conheço ele. Nem conheço, não vou, bem capaz. Não vou falar, não. Aí passou um dia, né, não falei. Aí outro dia de novo, fala com ele, eu falei assim, Senhor, né? Aí eu Não deixei. conheço esse cara. Aí depois, tipo assim, aí depois passou mais tempo assim, aí Jesus pegou e falou assim comigo, aí eu falei com Jesus, olha, você quer que eu falo com ele? Não seja eu, mas eu sei que você me deve. Cara, eu vi o cara, de repente eu atravessei a rua assim, e fui lá e falei assim, Jesus te ama. Aí o cara virou assim, o que você falou? Tipo assim, aí eu falei assim, Jesus te ama. Aí,
Aí ele falou assim, ah, obrigado. Depois apertou minha mão e falou assim, e eu saí, eu fiquei até mais aliviado. Eu falei assim, ufa, Ah, ai. fiz o meu papel, né? Fiz o meu Sim, trabalho. exatamente. É Mas é sério, interessante, pode falar. teve uma vez que, recentemente agora, né, lá na igreja que eu frequento, tem um culto de adolescentes assim, e de repente eu tava lá um dia e Jesus colocou, tipo assim, deu tipo uma visão assim, deu lá, pregando lá, eu pensei assim, gente, como assim, né? Aí passou outro tempo, eu falei assim, eu vou lá, vou mandar mensagem dele. Eu mandei, depois de um tempão que ela foi me responder. Tava esquecendo, ela que ela falou assim, não, que bom que você manda mensagem. Que dia que você pode ir? Eu falei assim, aí meu coração até gelou assim, né? Eu falei assim, uai, né? Porque toda quinta-feira, né? Aí eu falei assim, quinta-feira você pode ir. Aí eu falei assim, uai, quinta-feira, Jesus? Aí eu comecei, o que que eu vou fazer? Aí comecei daquele frio da barriga. Mas, igual você falou de a gente ter medo, a gente não deve ter medo, sabe? Por mais que bate o frio da barriga, porque quando eu cheguei lá, cara, não fui eu falando, foi Jesus falando, É, assim, se tomou você. Mas completamente. às vezes você nem lembra o que você falou, você fala assim, nossa, mas. Ou você falou isso assim aquele dia pra mim, e você fica assim. Falei, não, falei sim. Porque às vezes é tipo, não é você que fala, sabe? É o Espírito Santo que fala. E tem coisa que você Exatamente. lembra, tem coisa que você não lembra. Mas a maioria das vezes você não lembra. Então, é uma coisa muito louca. Inclusive, você falou de dar visão. O Senhor realmente ele dá visão pra gente. Se você tiver junto a ele, se você tiver um relacionamento com ele, independente se você tá indo na igreja ou não, ele te dá uma visão. Inclusive, isso aconteceu com o meu namorado. O Senhor mandou uma visão pra ele falar comigo. E aí ele falou assim pra mim que ele viu uma luz branca muito forte com uma espada e ele se sentiu anestesiado. Ele disse que ele tentava se mexer, mas ele não conseguia. E ele tentava se mexer, mas ele não conseguia. Aí ele me falou isso chorando, sabe? E aí o Senhor falou pra ele uma palavra que ainda estava em Mateus, o nome dele é Mateus, que estava em Mateus na Bíblia. E ele disse que ele questionou o Senhor, ele falou assim, Senhor, mas eu não vou na igreja todos os dias. Todos os dias não, eu não vou na igreja frequentemente, eu não leio a Bíblia frequentemente, eu isso e aquilo. Aí o Senhor virou pra ele e falou assim, ele disse que o Senhor falou com ele, falou assim, Mateus, você sempre soube que o meu tempo foi dentro de você. Literalmente isso. Aí ele disse que ele chorava, chorava muito, chorava muito. Então, muitas as pessoas, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você faz o bem, quando você faz as obras de Deus na vida das pessoas, quando você é, tem, tem a ciência que o Senhor é seu Deus e que nada vai te faltar, enfim, independente se você vai na igreja ou não, ele te dá a visão. Se o Senhor falar assim, não, eu tenho que dar a visão para fulano, ele dá a visão para fulano, entendeu? Então, é isso, cara. O Senhor é Eu incrível ficava, e... imag... eu Oi? ficava imaginando assim, Deus dá visão, sabe como é que é isso, né? Porque, tipo assim, às vezes eu pego uma pessoa um pouco mais, assim, adulta, fala assim, eu falei assim, ah, sabe como é que é isso? Aí depois que aconteceu, eu falei assim, nossa, então é assim, velho. O Senhor nunca me deu uma visão assim, mas já chegou gente falando assim pra mim. É igual a menina, né? Falou assim, Jennifer, eu te vi numa África. Eu te vi na África, quer dizer, eu te vi na África. Eu te vi num palco com 3 garotas. E tinha muita gente, muita gente. Aí eu fiquei assim, como assim? Sabe? Então, sério, é surreal. Aí você fica tipo. E tem coisa que a pessoa fala que o senhor já traz de imediato, entendeu? Que aí acontece. Você fica assim, meu Deus, fulano viu tudo que ia acontecer na minha vida agora. Sim, é muito interessante. E eu acho que, tipo assim, a gente não deve achar que muitas vezes talvez a gente pode confundir, né? O que às vezes tem algo que é impossível pra mim, é impossível pra gente, mas pra Deus não é, sabe? Meu pai, ele não é, tipo assim, não frequenta muita igreja, né? Tipo assim, ele tipo assim, diferente da minha mãe, ele não busca muito, tipo assim, não, acho que ele não chega assim a ter isso, né? E, tipo, eu era criança, né? Muito tempo atrás, ele sofreu um acidente grave, né? Tipo assim, no acidente, tipo, ele tava no ônibus e praticamente quase todo mundo morreu no ônibus. Você tem ideia? Aí, tipo, se Deus salvou ele nesse dia e antes eu era criança, eu não entendia muito sobre isso, né? E aí foi passando e teve um tempo, se eu não me engano, ano passado, cara, ele, tipo assim, mesmo que ele, né, depois que aconteceu, teve algumas sequelas e tudo mais, aí, tipo assim, ele fumava muito. Aí, tipo assim, e se alguém chegasse pra mim e falava assim, ó, seu pai vai parar de fumar. Eu falei assim, tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Aí, tipo, de repente, de um dia, tipo, eu nem tava esperando, pegou e se mandou mensagem pra mim e falou que meu pai tinha parado de fumar. Eu falei assim, uai? Né, como assim?
né? Aí aconteceu um negócio lá que a médica falou que ele tinha que parar de fumar, ou senão ele ia morrer. Aí eu achei, assim, uai, né? Melhor Né? parar de fumar. Mas é interessante porque aquilo que é impossível para mim, que é impossível para você, não é impossível para Deus. Sabe? A gente não deve deixar essas coisas maior. Ai, meu Deus. Igual Davi e Golias. Golias era gigante, Davi era pequeno. Mas Davi sabia que o nosso Deus, que o Deus dele, era maior que ele. Ele era maior que o gigante, né? Minha ring light parou de funcionar. Mas enfim, o Senhor, no estalar de dedos, pode mudar a nossa história. Com uma oração, ele pode mudar a nossa história. Sabe, o Senhor sabe exatamente do que a gente precisa. Ele sabe exatamente de tudo que a gente precisa. Só que ele quer que a gente fale com ele. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com ele. Porque como é que ele vai realizar uma coisa em nossa vida, sendo que a gente não tá lá pedindo para ele, a gente não tá lá conversando com ele, falando assim, ah, Senhor, por favor, ou pedindo perdão, enfim. Como é que você quer que o Senhor realize algo que você não dá espaço? O Senhor nunca entra numa casa, nunca entra dentro do seu coração sem ser convidado. Ele sempre quer ser convidado. Ele nunca vai chegar assim, sabe? Entrando assim. Não, ele tem que ser convidado. Ele é muito educado. Sim, exatamente. É interessante porque, às vezes, eu já passei por momentos assim, já passei por coisas assim, né? Que, às vezes, a gente tá tão desesperado com as coisas assim. E hoje é interessante que eu ouvi uma palavra assim, né? Eu tava no culto hoje mais cedo. E o pastor pegou e falou assim, cara, você não deve ter. Tipo, você não deve. Não foi com essas palavras, mas, tipo, mostrando que a gente não deve ficar preocupado porque Jesus está no nosso barco, né? Porque, imagina, eu não lembro onde é que tá no livro muito jeitinho, mas lá quando tava aquela tempestade e tava todo mundo lá acontecendo aquele negócio, né? Que todo mundo lá, a dificuldade lá naquela tempestade que tava, não sei muito lembro quem tava, mas que Jesus estava dormindo no barco, de repente Jesus subiu lá para cima, depois que eles acordou Jesus, e Jesus com algumas palavras fez o vento e o mar, né, se acalmar, e tipo, né, as pessoas estavam se preocupando, estavam, meu Deus, nós vamos morrer, mas Jesus estava no barco deles. E eu acho que nesse tempo de pandemia, muita gente se desespera, né? Tem muita gente que tá, meu Deus, eu vou morrer com esse vírus, cara. Mas a gente não deve ter medo porque Jesus está no nosso barco. Se eu não me engano, tá em Hebreus ou em Jeremias, mas eu não tenho certeza, porque eu não decoro muito aonde tá na Bíblia, mas eu sinto, eu entendo a passagem, igual você acabou de explicar. Mas, assim, nessa passagem que você está explicando, quando os discípulos estavam olhando para a tempestade, parecia que tudo ia acabar, sabe? Mas quando eles olharam para Jesus, focaram em Jesus e creram nele, tudo simplesmente parou. Então, a gente nunca deve esquecer que o Senhor está no barco com a gente. E, por exemplo, ele estava dormindo lá no barco, né? Aí os discípulos desesperados falaram: Senhor, Senhor, tá enchendo o barco de água, a gente vai morrer, que sei lá o que, que sei lá o que. Aí eles falaram assim: homens de pouca fé. Entendeu? Porque ele pode todas as coisas, ele pode tudo. E eles simplesmente creram que podia acontecer e o Senhor, no estalar de dedos, fez. E aí eles disseram: quem é este homem que controla o vento e o mar? Sabe? E ele pode controlar tudo no estalar de dedos. Numa oração, ele pode mudar a sua história. Então, nada é impossível para Deus. Eu vivo falando que, assim, uma coisa que a gente chama de impossível, o Senhor chama de milagre para nossa vida. O Senhor vê uma possibilidade de um milagre, cara. Então, a gente não deve ser somente pouca fé. A gente tem que ter muita fé, porque Ele sim pode todas as coisas. Cara, teve o primeiro podcast que eu gravei, né, que foi semana passada. Eu gravei até com uma tia minha, que ela é cantora, né, que tem uma música no YouTube, e ela falando sobre o processo que teve, né, da música, e ela falando que, tipo, Deus Jesus colocou uma visão, né, pra ela, que de uma moça dançando, assim, né, no clipe dela, e eu peguei, aí ela pegou e falou, tipo assim, né, e orou, e ela mandou mensagem pra uma amiga dela que cantava, assim, dançava também, e, tipo, ela falou que na hora a mulher chorou, falou assim, cara, Jesus colocou e falou que ia me usar talvez a dança, né, pra adorar o nome dele. E é interessante porque tipo, antes, muito antes, eu imaginava que adorar é você cantar, é você buscar assim, mas adorar tipo, você pode fazer uma dança, pode ser você fazendo aquilo que você, tipo, sabe, mas você tá fazendo, eu tô fazendo para Jesus, eu tô adorando ele com isso, tá? É Eu interessante acho isso, porque que aí.
Pode Eu falar. acho que o Senhor nos possibilita, sabe? Tem gente que fala assim: ah, mas eu não consigo, mas eu nem sei cantar, mas eu nem sei isso, mas eu não sei aquilo. Mas na hora, quando o Espírito Santo te toca, ele te faz fazer coisas que você olha e fala assim: caraca, mas eu nem sabia fazer isso. Como assim? Sim, Sabe? exatamente. Então, independente do modo, se você se deixar ser usado, se você entregar todo o seu coração, ele pode te usar de diversas maneiras. Sim, Às exatamente. vezes, por exemplo, desculpa, eu sei que eu tô falando bastante, pode falar. Não, pode falar. Nesse dia que eu te falei da promessa que teve na minha vida, que eu fui na congregação, lá eles não têm muito de, por exemplo, se abraçar a pessoa, sabe? Mas eu lembro que naquele dia eu tava sentada no banco e eu lembro que eu não queria sentar perto de ninguém. Eu tava assim, muito, muito, muito estressada. Aí eu já tava meio apertadinha, que a mulher estava me apertando. Aí chegou uma moça e falou assim: posso sentar do seu lado? Aí eu, pode, moça, pode. Não tem como E falar, não, né? aí não, eu falei assim, não, claro, pode sim. E aí eu senti uma aflição muito grande no coração dela. Eu senti algo que tava, sabe, pesado. E aí eu falei assim, Senhor, eu não sei o que eu vou falar pra ela. Eu não tenho o que falar pra ela. Eu não faço ideia do que falar pra ela. Eu não conheço essa moça, eu não sei. E aí eu só sei que uma hora ela fez assim, ó, e começou a orar tudo. E aí eu lembro de eu colocando a mão na mão dela e segurando bem forte, bem forte. Aí ela falou assim pra mim, a hora que depois do culto, né? Aí passou todo o culto, enfim. Ela parou de chorar, tudo depois que eu segurei na mão dela. Segurei na mão do mais estranho, enfim. Aí passou o culto, ela chegou em mim e falou assim: Você veio aqui sozinha, né? Aí eu falei assim: Vim sim, vim. Veio eu e meu namorado. Aí ela falou assim: Mas você veio aqui sozinha. E o Senhor mandou te falar que a promessa vai se cumprir na sua vida. Que essa promessa vai se cumprir na sua vida. A segunda vez que o Senhor falou comigo. Aí ela falou assim ainda pra mim: Quando você tocou na minha mão, eu senti que tudo que estava acontecendo comigo tinha passado. Eu senti uma paz tão grande. E aí eu fiquei tipo assim: Como assim? Sabe? E às vezes assim, você não precisa falar. Você não precisa escrever um testamento pra pessoa. Às vezes um toque que é como se fosse o toque do Espírito Santo, o Espírito Santo te usando, cara, já faz todo o papel, entendeu? Então o Senhor pode te usar de diversas maneiras. Tem uma coisa, tipo assim, interessante, porque às vezes a gente. Você pegar o evangelho, ou tipo assim, você pode falar pra pessoa e a pessoa, nossa, caraca, Deus, tipo assim, a pessoa realmente trazer pro coração dela, ou a pessoa vê assim, tô nem aí porque você falou, tipo assim, né? Literalmente não dá muita atenção, ou na hora assim, negócio. Teve uma vez que eu lembro que eu fui falar com meu primo, aí ele falou assim, ih, rapaz, você tá querendo me evangelizar? Né? Desse jeito assim? Eu falei Fica assim, meio. aí eu peguei, aí eu fui dar uma Bíblia pra ele, uma Bíblia antiga que tinha minha aqui. Eu falei assim, então, mano, ele não pegou a Bíblia. Aí depois eu fiquei assim, poxa vida, assim, mas como assim, né? Mas é interessante porque nem todo mundo vai logo de cara assim, nossa, falei pra ele, falei pra ela e de repente, nossa, tocou o coração, né? Mas talvez vai ter alguma coisa que, tipo, isso não vai, sabe, você como é que diz? Você, tipo assim, você vai falar, ela não vai naquele momento ali, nossa, vai te. Entender. Ela não vai naquele momento entender aquilo. Mas aí vai passar Sim, algum tempo, vai passar alguns dias, a pessoa vai falar assim, nossa, aquilo que aquele garoto estranho falou pra mim, ou aquilo que meu primo falou pra mim, aconteceu. Ou tá se cumprindo na minha vida, ou, 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 ou tá acontecendo. Aí você fica assim, meu Deus, como assim? Como assim? é muito. É muito interessante, muito incrível, sabe? E a gente não deve ficar aflito, né? Porque eu creio que a gente é como semeador, a gente tá com a semente, né? A gente semeou a semente e de repente, tipo, se a pessoa pegar, né, e querer, tipo, se que essa semente edificada, atingir isso, vai acontecer. Mas se não, cara, né? Não posso fazer muita coisa, né? É claro, mas eu falo assim, você tem que. Não é. Ninguém é obrigado, o Senhor não obrigou, o Senhor não enfiou o Evangelho a goela abaixo da gente. Ele nos amou, ele apresentou o Evangelho e, e nós que fomos até ele, igual eu falo, ele não chega entrando no seu coração, ele espera ser convidado. Porque ele simplesmente ama as pessoas, ele dá essa liberdade de escolha, sabe? Você tem a liberdade de escolher entre ter um relacionamento com o Senhor e não ter. Ele não simplesmente te obriga, sabe? Fala assim, se você não sei isso, ele não te obriga, entendeu?
Ele simplesmente fala, você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. E o Espírito Santo vai tocar no seu coração, que te convém ou não, entendeu? Às vezes tem gente que fala assim, por exemplo, eu tava com um piercing aqui. E aí tem gente que chega assim e fala assim nos meus vídeos, Jennifer, você pega o evangelho e você tem esse negócio no seu nariz? Aí eu fico assim, gente, não é algo que eu necessito pra minha vida, eu não sou dependente disso, eu não coloco isso acima do Senhor, e é como se fosse um brinco, só que só no nariz. Entendeu? Não tem, sabe? E eu tirei ele porque eu fui fazer uns exames, aí eu tive que tirar e fiquei com preguiça de colocar. Porque não é algo que assim eu necessitava pra minha vida, meu Deus, eu preciso disso. Não, sabe? Aí eu falei assim, nossa, Jennifer, mas você pinta o cabelo. Mas o que tem a pintar o cabelo? Sabe? Sim. São coisas assim, nossa, mas pintar o cabelo vai me afastar de Deus? Não, sabe? Agora tem gente que fala muito de tatuagem. O Senhor na Exatamente. Bíblia, vamos ler a Bíblia. O Senhor na Bíblia, ele proibiu tatuagem contra outros. Não, contra não. Ele proibiu tatuagem de outros deuses. Para vangloriar outros deuses, entendeu? Não, por exemplo, uma tatuagem para edificar ele. Porque o nosso corpo, tanto que o nosso corpo é uma coisa mundana, é uma coisa que não vai para o céu. A nossa alma, o nosso espírito vai para o céu. Isso daqui, uma hora, tudo vai se desgastar e vai ficar aqui na terra, entende? Mas eu creio que antes de você fazer qualquer coisa, você tem que, se você puder, né, obviamente você pode, você chega no Senhor e fala, Senhor, me convém ou não? Por exemplo, se eu quisesse, eu podia. A minha mãe já deixou eu fazer tatuagem. Só que eu vejo que é algo que, assim, eu necessito isso, sabe? Tipo assim, é algo que eu olho e falo assim, eu acho legal. Mas talvez possa ser algo que eu me arrependa depois, então eu acho que agora não é a hora, entendeu? Mas talvez daqui a um tempo eu acho que é a hora. E aí eu vou falar, Senhor, você acha que convém? Entendeu? Então, É cada pessoa interessante tem um jeito do porque, Espírito Santo falar, entendeu? porque tipo, assim, tem muita gente que às vezes, né, tipo assim, leva muita coisa. Ai, você não pode fazer isso, porque senão vai acontecer tal coisa. Ai, você não pode usar tal bermuda, ou você não pode usar uma blusa, etc e tal. Cara, mas não é sobre a blusa que você tá usando, não é sobre o que o negócio tá fazendo, assim. É sobre se você quer adorar a Deus, cara, você pode adorar Ele, sabe? Não é porque, ai, Deus vai me rejeitar porque eu tô com uma calça. Eu acho que não, cara. Né? Então a gente tem que levar isso. Eu acho que é a intenção que você está fazendo. E também, em vários países, tem muitas culturas. Por exemplo, se eu não me engano, tem um país que a cultura, os homens usam saia. Entendeu? Então, eu acho que é na Escócia. Não sei. Então, não é algo assim universal. E eu creio que o Espírito Santo, a gente tendo um relacionamento com Deus, ele fala conosco o que convém e o que não nos convém. Entende? Exatamente. Jennifer, foi muito bom ter esse papo com A você, foi gente muito falou bom. bastante, né? Foi extremamente Sim, bom. foi maravilhoso, cara. É, se você quiser algum dia, né, a gente fazer outra live ou no TikTok, assim, se você quiser, né, me convidar. Eu não Uhum. posso porque eu tenho muito pouco seguidor, mas se você quiser me Ah, chamar pra gente fazer uma live. claro, claro, claro. Qualquer dia. Aí eu te chamo aí e a gente faz uma live. Beleza, obrigado, foi Então muito é bom ter esse isso. tempo com você. Obrigada a você pela oportunidade. Eu espero que as pessoas possam encontrar o amor de Jesus e ter um verdadeiro relacionamento com Ele, ao invés de escutar outras pessoas e seguir regras que outras pessoas impõem, a literalmente chegar na fonte e falar: Senhor, é isso que o Senhor quer para minha vida, é isso que me convém. Então eu Exatamente, convido as pessoas a voltar a falar com a fonte de amor, com o foco que é Deus. Não ficar perguntando para um, para outro, porque cada um tem uma opinião, entende? E só o exatamente. Senhor conhece o nosso coração. Cara, isso que você falou agora foi show, tá? Tá bem, então, Muito obrigado brigadão, pela viu? participação. Obrigada pela oportunidade, Beijo, valeu aí. Tchau, tchau. com Deus. Eu não sei desligar a live, se você puder desligar. Eu acho que eu nem posso.